Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caros jovens, eu sei que este dia era ansiado e esperado por muitos e por todos. Então, finalmente começou. Claro que teve aí, nós estamos num grupo bom, nós estamos na live em torno de 56, 57 alunos, tem alguns que são alguns coordenadores da paróquia, então quero acolher a todos, das mais diversas regiões da nossa diocese, dos decanatos, de cidades de Foz do Iguaçu, dos bairros, então, assim, sejam todos bem-vindos a essa nova etapa da dedicação do serviço de vocês à liturgia. Eu sou o padre Gabriel Goulart da Silva, acho que muitos já me conhecem, eu sou assessor diocesano da Pastoral dos Servidores do Altar, nomeado em janeiro do ano passado, então nós estamos caminhando assim. Tem uns que já via WhatsApp me justificaram, estão trabalhando, tem reuniões em paróquias, tendo em vista que amanhã é domingo de Ramos, então estão decorando a igreja, estão preparando, então assim, a aula vai ser gravada e depois será disponibilizado para aqueles que não puderam participar, tá bom? As nossas aulas, assim, antes de entrarmos um pouco no nosso tema, será muito o porquê da realidade da modalidade online que a gente escolheu. Depois de um pouco de reflexão na Assembleia Diocesana dos Servidores do Altar, ano passado, tendo em vista algumas questões que aconteceram nos outros anos anteriores, da distância, do custo que era, da dificuldade que era para estar se deslocando das outras regiões da diocese aqui para Foz do Iguaçu, tendo em vista que nós estamos numa extremidade da diocese e outros estão na outra extremidade da diocese, então fica muito... O deslocamento fica complicado e a gente consegue, não abrange tantas pessoas assim. E tendo em vista que muitos não têm carro, outros a paróquia não colabora com a questão do transporte, então, enfim, vários fatores são... Então, nós refletimos, rezamos e decidimos fazer uma experiência de modalidade online. Talvez não será a melhor forma adotada, mas, por enquanto, se achou a mais adequada. Então, futuramente, nós vamos refletindo, meditando após essa formação, mas depois de muitos anos, a formação dos cerimoniários estão voltando a ser online, pelo menos a primeira parte. Então, essa parte teórica, essa parte oriental sobre orientativa da formação será online. Depois, as práticas, no decorrer da formação, ela será feita por decanatos, tá? Elas não vai ser feito num grupo de paróquias por decanatos para facilitar o deslocamento. Nós temos 5 decanatos na Diocese de Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu são 3, o decanato Nossa Senhora de Guadalupe, o decanato São Francisco de Assis e o decanato São João Batista. Aí nós temos o decanato Nossa Senhora Medianeira e o decanato Nossa Senhora do Caravaggio. Então, são esses decanatos. As formações serão dadas nesses decanatos, as formações teóricas, práticas, que daí é a parte de campo. Então, fica melhor numa igreja, numa estrutura onde vocês vão rever e colocar
em funcionamento tudo aquilo que vocês puderam aprender na formação. Como será essa formação? Toda essa formação. Não será ao longo de todo este ano, não se preocupem, tá? Nós já vamos discutir um pouco a questão do, em cada período nós vamos, cada tempo nós iremos fazer essa formação. Então, a minha proposta, junto com a coordenação diocesana, a gente sentou e decidiu não fazer tão extensa, porque chega final do ano, tem muita atividade e muito complicado. Inclusive, hoje, a turma do ano passado vai ser investida. Hoje. Então, nós já vamos, com o tempo, já agendar com o Dom Sérgio na sua agenda, para ver a data da investidura de vocês já para o final do ano, para ali já no tempo do advento. Meu propósito é, antes do tempo do advento, vocês já estarem investidos para darem sequência com os auxílios da paróquia, com as ajudas na paróquia. Então, essa é a minha proposta. Mas nós vamos ir amadurecendo esta ideia até o final do ano. Até o final do ano. Mas vocês serão instruídos até lá. Tá bom? Então, assim, qualquer dúvida, qualquer eventual dúvida, o nosso grupo do WhatsApp que vocês estão inseridos é o canal oficial de tirar dúvidas, de conversas. Caso seja alguma dúvida muito particular, daí entra em contato comigo no meu WhatsApp particular ou da coordenação diocesana, e daí é o Roger, é a Ana Beatriz que adicionou vocês no grupo, ela que é a vice-coordenadora, o Roger é o coordenador diocesano. Então, nós vamos sanando essa dúvida. Tem o Flávio também, que ele faz parte, o Fábio, que faz parte da nossa equipe diocesana, ele nos dá esse suporte, ele já era da coordenação anterior. Tem me foge o nome dele, não me foge, eu vou lembrar, que trabalha na Sagrada Família, na Livraria Sagrada Família, é o... Gustavo, padre. Gustavo, isso. Também ele dá esse suporte para nós na coordenação diocesana, e assim nós vamos trabalhando, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente pode estar. E tem seus coordenadores diocesanos e decanais. Então, nós temos todo este corpo que forma a estrutura da pastoral dos servidores do altar. Lembrando que a gente pede, assim, um compromisso, eu já havia comunicado isso lá no grupo, o compromisso de participar, de aprender. Por quê? Porque aquilo que vocês vão aprender aqui, ter um conhecimento base, é o que vai servir para vocês quando vocês forem para a prática. Quando vocês forem lá lidar com o campo, com a preparação da liturgia na paróquia, aqueles que ainda não servem nisso, vocês vão lembrar, olha, a gente viu isso aqui serve para isso. Alguma coisa vocês vão lembrar e vão ajudar vocês, ou pelo menos vão lançar alguma luz para que vocês possam estudar, tá bom? Eu servi como cerimoniário por 14 anos, então, hoje eu sou padre, vou fazer um ano de ordenado mês que vem, em maio, mas por longo tempo eu fui servidor do altar da Diocese de Foz do Iguaçu, depois fui cerimoniário do bispo em algumas celebrações solenes. Então, assim, eu percebi dentro disso a dificuldade que é, e aprendi na prática a preparar uma celebração. Nós vamos ver daqui a pouco alguns materiais base do cerimoniário, que ele deve conhecer muito bem, pelo menos um bom conhecimento sobre isso, para poder preparar essa celebração. Mas não se preocupe, ao longo de toda a formação vocês vão aprender, não se apavorem, é bem tranquilo. Às vezes é melhor manter a calma do que ficar afoito para preparar uma celebração, porque senão a gente se perde os detalhes. Mas, sobretudo, a gente perde a oração. A liturgia também é oração. Nós temos que aprender a rezar com a liturgia. É o nosso manual base de oração cotidiana. Tá bom? Então, nós vamos, a ideia é de que for todo último sábado do mês nós façamos a nossa formação, tá? Eu não sei se é complicado para vocês, ou se nós fazemos mais vezes formações ao longo do mês. O que vocês acham? Depois vocês vão colocando aí no grupo o que vocês acham, se uma vez por mês. Isso eu falo a teórica, a prática, daí nós vamos se organizar por decanatos, tá? Bom, vamos lá. Como princípio, nós temos que entender
Nós vamos fazer um questionário lá no grupo, é melhor, senão vai virar uma confusão aí no chat. Como futuros cerimoniários, nós vamos... A Ana vai criar lá a enquete para a gente. A Ana é craque nisso. Como princípio base, caros jovens, nós temos que entender que nós vamos servir dentro da liturgia. E para a gente servir dentro da liturgia, nós temos que entender o que é a liturgia. A liturgia, ela é um... Vai dizer assim, eu acho muito lindo, eu gosto de alguns livros, por exemplo, esse aqui, O Sentido Espiritual da Liturgia, do Godofredo Bozelli. Ele vai trabalhar, ele vai dizer uma frase muito simplória, ele vai citar, ele vai dizer bem assim, um artigo que ele escreveu. A liturgia é a Epifania. E o que é a Epifania? Nós celebramos a Epifania de Jesus 6 de janeiro. A Epifania de Jesus é a apresentação de Jesus. Ali perto dos Reis Magos, tudo nosso é a Epifania. Então, é a manifestação de Cristo na vida das pessoas. É como as pessoas, elas vivem a sua fé. Aí, esse mesmo autor, ele vai dizer assim, a liturgia, sem dúvida, é um modo específico através do qual a igreja vive de Cristo e por Cristo, e faz viver os fiéis de Cristo e para Cristo. As palavras e os gestos litúrgicos estão a isto ordenados. Para mim, de fato, viver é Cristo. Ou seja, tudo aquilo que a liturgia celebra, tudo aquilo que a liturgia contempla, ela está voltada para levar as pessoas a Cristo. Então, eu preciso ter isso em mente quando eu vou preparar uma liturgia. Eu não vou preparar uma liturgia só porque é bonita, só porque deve ser solene ou um caráter mais simples. Não, eu vou preparar a liturgia porque as pessoas que vão sentar lá na assembleia, eles têm que ser conduzidos a Deus, a Jesus. E eu tenho que fazer a minha melhor parte, eu tenho que colaborar com isso. Dentro do serviço do altar não serve aquela frase, se não ajuda, atrapalha, o importante é participar. Não, não serve isso. Eu preciso participar da liturgia, porque eu não posso só colaborar para que as pessoas vá para o encontro com Cristo. Eu também devo encontrar a Cristo. Tá? Então, a gente vai vivendo a liturgia a partir desta boa celebração, deste bem celebrar a liturgia. Esse mesmo autor, o Bozelli, ele vai dizer assim, o futuro do cristianismo, ou seja, da religião cristã no Ocidente, ou seja, nós, depende em grande medida da capacidade que a igreja terá de tornar a sua liturgia fonte da vida espiritual dos fiéis. Por isso, a liturgia é uma responsabilidade para a igreja de hoje. Convence-me sempre mais que a pergunta decisiva, a qual é necessário dar ao mais cedo possível uma resposta, não é, antes de tudo, como os fiéis vivem a liturgia, mas se eles vivem a liturgia que celebram. Ou seja, naquela ideia da lex orandi, lex credente e lex vivendi. A lei da fé, a lei da oração. E essas duas é a lei de como eu vivo como cristão. Então, aquilo que eu celebro, eu vivo. Eu não posso viver divergente daquilo que eu celebro. E é o futuro do cristianismo. O cristianismo é a religião de uma pessoa, Cristo. O cristianismo não é a religião de livro, e nem a religião de um sacrifício, sacrificial, que a gente chama. A religião cristã, o ser católico, é uma religião de uma pessoa, Jesus Cristo, que se encarnou, nasceu e morreu por mim. Aí sim, aí eu compreendo toda a história salvífica de Jesus, tá bom? Então, a partir disso, eu vou entendendo a complexidade de que é. E eu preciso entender bem a liturgia, ou seja, como eu rezo, para eu entender por que lá diz que agora o padre tem que fazer tal coisa, agora o ministro vai ler, agora o ministro faz isso. Então, eu preciso compreender bem isso, para que eu reze também a liturgia, para que eu não seja apenas lá uma barata tonta no presbitério, desculpe a expressão aqui, que só fica mexendo a cabeça para ver se tudo está de forma correta. Não, daí eu não vivo a liturgia. Eu preciso ter um sentido profundo à liturgia, porque senão ela vai ser apenas igual a um teatro. Eu me preocupo pela boa execução e só. Não que eu não possa me preocupar com a boa execução da liturgia, eu devo me preocupar, porque nós vamos ver, esta é a missão de vocês.
é zelar pelo decoro e pela boa celebração da liturgia. Porque sem isso não precisaria a gente estudar, bastaria a gente colocar uma túnica preta, uma sobrepeliz, ficar do lado do padre, e acabou. Não, nós temos uma missão também querigmática de evangelizar a Cristo. Bento XVI dizia que uma missa bem celebrada é uma catequese, e o nosso papel é auxiliar o celebrante a bem celebrar. A nossa função, caros jovens, não é se preocupar em recitar a oração do cânon romano. Essa é a preocupação do padre. Eu preciso me preocupar se o livro vai estar no momento certo, se o microfone vai estar bem, se tudo aquilo que ele precisa para bem executar a sua função vai estar bem. É aquilo que a Instrução Geral do Missal Romano vai dizer nos seus primeiros números, cada um faça aquilo que lhe compete, nada além do que lhe compete. Eu falo isso por experiência própria. Eu, no início, eu sofro um pouquinho como padre. Por quê? Por 14 anos, eu cuidei de celebração na catedral, em outras paróquias. Por 9 anos, eu cuidei da celebração dos nossos bispos, sobretudo com Dom Sérgio. Então, agora eu estar do lado dele, apenas concelebrando com ele, às vezes eu me perco prestando atenção, não me perco como padre, mas eu fico prestando atenção no que os cerimoniários e os corinhos da qual estão fazendo, porque era o que eu fazia antes, então eu presto atenção a detalhes. Então, eu fico assim, eu sei, às vezes, quando o cerimoniário está perdido, quando o coroinha está perdido, quando não se sabe o que vai acontecer, porque eu estava nesse meio. Aí eu sempre lembro dessa passagem, cada um faça aquilo que lhe compete, nada além que lhe compete. Eu estou ali na função de celebrante ou de concelebrante, não de cerimoniário episcopal. Então, é sempre essa dinâmica. E é bonito. Nós temos que aprender isso como cerimoniários, que cada um dentro da celebração tem sua função. É harmônico. Imagina se numa orquestra uma pessoa só tivesse que tocar todos os instrumentos. Seria um caos. Então, se cada um sabe tocar um instrumento, a gente aprende. O cerimoniário, o mestre de cerimônia, ele é quase que o regente do coro, da orquestra. Ele tem que saber o que todo mundo vai fazer, mas ele tem que desempenhar a função dele bem feita para que os outros possam desempenhar bem feito. Ele tem que conduzir de maneira coerente, digna e justa para que os outros saibam o que vai fazer. E dentro deste conduzir, dentro da liturgia, que não é nossa, não é de vocês, não é do padre, não é do bispo, ele tem que seguir aquilo que é estipulado pela igreja. Porque se ele fizer tudo aquilo que ele acha que deve ser fazer, dá bagunça. A gente fica perdido, como muitos já viram, e acontece quando a pessoa faz a liturgia do seu bel gosto. O Bozelli, esse outro autor ele vai dizer que a liturgia não é um monólogo, mas um diálogo entre Deus e a igreja. A liturgia é um ponto de contato e de encontro entre Deus e a igreja. É na liturgia que a gente lá, igual no santo, nós cantamos. Nos unimos com os anjos e santos para cantar Santo, Santo, Santo. Então, assim, nós unimos a nossa voz como igreja militante que nós somos, para juntos rezar com a igreja triunfante, pelas almas sendo no purgatório. Os anjos rezam por nós rezamos por aqueles que estão no purgatório. É assim, é o ciclo. Então, a gente se une num só louvor para celebrarmos juntos. E tem esse autor que ele vai dizer nessa questão de celebrar, dentro da liturgia, ele vai dizer assim: um homem, ou mesmo muitos, não possuem a título privado autoridade para determinar o ser e o significado dos sinais litúrgicos, não somente quando se trata do sacrifício e dos 7 sacramentos, na sua substância, caso em que o único competente é Deus, porque os 7 sacramentos são, antes de tudo, instrumentos de Deus, e tampouco no caso dos sacramentais, em que a única competente é a Igreja, e não por delegação de homens, mas por autoridade recebida de Deus, na sua estrutura hierárquica, tal competência não diz respeito jamais a um homem privativamente como tal. E isso porque a liturgia, como culto e ação da Igreja, e, portanto, os sinais nos quais exprime sensivelmente o culto litúrgico, são sinais da Igreja e não de pessoa privada.
Ou seja, aquilo que eu vou auxiliar na preparação e vou cerimoniar, não é minha, para eu dispor de qualquer jeito e como eu quiser. Não, agora eu quero que o padre comece pela consagração eucarística, a liturgia da palavra nós vamos ficar por final, porque daí se quem não quer participar da liturgia eucarística pode ir embora, da liturgia da palavra pode ir embora. Não, não é assim. Nós temos uma estrutura que tem que ser obedecida. Se eu compreendo isso, eu compreendo muita coisa dentro da minha vida. Então, isso é a liturgia. É um conjunto de complexos, de sinais e ações e gestos que exprimem o que é a nossa unidade com Deus. Aonde eu celebro os sacramentos. O que são os sacramentos? Sinais visíveis e sensíveis da graça de Deus. Ou seja, o que tem nos sacramentos? O próprio Cristo. Então, a partir deste ponto, eu começo a entender o que eu estou servindo. Eu estou servindo não a pessoa do sacerdote em específico. Claro, eu estou auxiliando a sua humanidade, mas ali naquele momento é persona Christi, ele está agindo em nome da igreja, pela igreja, para a igreja, com a igreja, para que possa unir todos e fazendo tudo para Cristo, com Cristo, em Cristo e no Cristo. É assim que nós entendemos a dinâmica. Então, quando eu estou ali do lado do sacerdote, eu tenho que entender que eu estou do lado da pessoa que celebra em nome de Cristo. Ou do lado do bispo, estou do lado do sucessor dos apóstolos, que tem autoridade. E eu sou apenas um auxiliar. Eu sou apenas... Não entenda isso no diminutivo, tá bom? Na exclusão. Mas naquela ideia de cada um faça o que compete. Eu sou igual no domingo de Ramos. Eu posso me comparar ao burrinho de Jesus. Eu sou o burrinho. Alguns é a corda. Mas eu sou aquela pessoa que está ali, ajudando. Eu tenho meu papel importante na dignidade que aquele papel representa. Eu não posso querer aparecer mais que o padre ou que o bispo. Nem o padre deve querer aparecer mais que ninguém, mas ele está desempenhando um papel de autoridade. E nós, cerimoniários, futuros cerimoniários, aprendam uma coisa. Se vocês ganharem o respeito e a admiração do povo da igreja, daquele corpo que trabalha ali, que vocês conhecem, ministros, coordenadores de coroinha, jovens, tudo, e o respeito da equipe de canto, vocês conseguem organizar muito bem uma celebração. Mas vocês precisam criar o respeito, e o respeito se cria pela autoridade, no sentido de que ela vê que eu tenho conhecimento daquilo, e eu tenho, primeiro, humildade e caridade para trabalhar isso. Eu não posso esquecer disso. Eu preciso ter, primeira coisa, depois humildade no trato com as pessoas. A caridade é o quê? Eu sei que todos erram, todos podem errar, todos têm sua limitação, e Deus perdoa todos. Como também eu tenho meus erros e minhas limitações. E a humildade é reconhecer que eu não sei tudo, posso aprender também. Muitas vezes, ensinar, às vezes que as pessoas vão me olhar lá, pô, ele sabe mais, como nós vamos ver daqui a pouco, o que é o cerimoniário. Então, ele tem que saber mais. Então, eu vou pedir ajuda dele. E se você, nessa relação, nesse trato com as pessoas, demonstra-se afetuoso, caridoso e compreensível, você não precisa gritar. As pessoas automaticamente vão recorrer a você. Mas não podemos faltar com humildade. Então, assim, é isso que a gente participa. É algo essencial. E, às vezes, para você, às vezes vai ser a terceira, quarta missa do final de semana. Para aquela pessoa que está ali, vai ser a primeira. Então, eu tenho que estar bem. Eu tenho que saber gerir esta orquestra. Tá? Então, assim, vai dizer ainda o Vagadini, os diversos sinais litúrgicos foram, portanto, sinais litúrgicos, vocês entendem o que são sinais, né? Sinais lá, por exemplo, da Eucaristia, o pão e o vinho, a imposição das mãos do padre para a consagração, o sinal da cruz, a unção dos enfermos, a unção com óleo, na ordenação, a imposição das mãos e a oração consacratória, na bênção, a imposição da mão, na unção do altar, o derramamento de óleo sobre o altar, do óleo do crisma. Na unção dos na confissão, a imposição das mãos, a oração consacratória. Em todos os 7 sacramentos, eu preciso que vocês entendam isso, tem 3 elementos essenciais: matéria, fórmula e ministro. Matéria da Eucaristia, pão e vinho.
fórmula. Enviai, Senhor, o vosso santo, toda aquela narração da oração eucarística. Ministro, padre, ordenado. E aqui eu quero que vocês entendam. A liturgia não diz só respeito aos sacramentos. Diz respeito às devoções. Ah, não, eu só sirvo na liturgia, só na missa. Não. Tem unção dos enfermos, tem matrimônio, tem ordenação, tem confissão. Então, assim, eu preciso entender um pouco tudo isso, por quê? Porque as pessoas vão olhar para mim, caros jovens, e vão olhar eu como ponto de referência. O leigo, o povo, falou, aquelas pessoas que vêm para mim, você vai olhar para você lá de túnica preta e sobrepeliz branca, vai falar, eu vou tirar uma dúvida com ele deve saber onde que o padre está agora. Ele deve saber, eles vão perguntar isso. Ah, cadê o padre? O padre está tendo confissão? Às vezes você não sabe, mas eles vão perguntar, eles não sabem que vocês não sabem. Mas às vezes eles vão perguntar, olha, não vela aí, não tem um ramo aí para mim que eu esqueci meu ramo. Então eu tenho que ter a humildade, a simplicidade, a paciência de ajudar aquela pessoa. Porque eu preciso lembrar, eu estou conduzindo aquela pessoa para Deus. Aí dizer ainda o livro. Os diversos sinais litúrgicos foram, portanto, livremente escolhidos por Cristo e pela Igreja para significar realidades espirituais sobrenaturais, que por sua própria virtude natural, ou por convenção puramente humana, não significavam, mas não sem levar em conta certa dia que possui ou possuía o significado natural ou convencional desses sinais com as novas realidades sobrenaturais cristãs, que foram destinadas, então, a exprimir. O pão pelo pão e o vinho pelo vinho continuam sendo pão e vinho. Mas, pela oração consacratória, imposição das mãos do sacerdote, se torna Eucaristia, por causa que o padre age em nome de Cristo, em nome da igreja. Alguma pergunta até aqui? Logo, logo a gente termina, eu não quero me alongar muito, tá? Eu acho, assim, que nós podemos fazer formações mais breves, de acordo com o tema. Hoje é mais uma introdução, noções básicas. Ana? Padre, eu só gostaria de fazer um pedido ao pessoal que está aqui na chamada, colocar o nome completo no chat para mim fazer a chamada, por favor. E quem também ainda não enviou a ficha, tem o pessoal aí da São Francisco, eu não recebi a ficha de inscrição de vocês, tá? Então, por isso que não foi adicionado no grupo também. Então, quem ainda não entregou a ficha, tem alguns nomes aqui que eu só tenho nome e não tenho a ficha, tá bom? Tem umas que você tem que me cobrar, que fui eu, tá? Tá comigo. Acho que tem duas ou três, padre. Aqui da catedral, acho que são 3, da Bom Jesus, ali, do Padre Lídio, são 4, se eu não me engano. Tá? Eu acho que a do Medeiros o senhor já tem, do Gabriel Medeiros. Que ele falou depois a gente vai vendo, tá? Então, assim, cara, o cerimonial. O padre não estava ontem, eu deixei com a secretária daí na catedral. Não, tranquilo, assim, eu só peço para vocês, tem questão da ficha, porque a convicção da coordenação diocesana é assim, todos que estão no grupo vão fazer a formação, mas investidos serão todos aqueles que tiverem as fichas assinadas pelos párocos em tempo oportuno, tá? Então, assim, para ser investido, tem que ter a ficha assinada pelo pároco. Por quê? Às vezes você brigou com o pároco e quer fazer a formação para falar que você pode servir na igreja. Daí dá muita briga, tá? Então, a gente não quer isso, a gente quer essa comunhão com o padre, tá bom? Tem muita gente que nós já temos a ficha. Não tem, mas eu já tenho, não sei o que eu vou fazer? Não, você já tem, está assinado. Grande maioria, tá, é só uns casos que foram aparecendo depois que nós fomos adicionando, e depois, então, veja lá, eu preenchi a ficha, ou eu não preenchi a ficha, então, não, eu preenchi, está assinado, só tem que verificar às vezes está assinado. Nós vamos revisar todas as fichas que nós temos que enviaram para a gente, e vamos ver quais têm assinatura e quais não. Daí nós vamos solicitar para as pessoas, tá bom? Então, veja lá, eu não preenchi a ficha, então eu tenho que preencher. Pede lá, nós vamos encaminhar no grupo lá a ficha, para aqueles que não possuem, preencham e levam para aqueles que ainda não assinaram, tá? Pelo amor de Deus, não vão me levar para padre assinar de novo ficha que já assinou, tá? Depois eu faço um levantamento certinho de quem não tem assinatura e mando lá, tá bom? Tá bom, ok. Muito bem.
Então, assim, eu quero que vocês entendam isso. Então, antes de, agora, para que eu entenda, tá, eu entendi um pouco uma noção básica sobre liturgia. Liturgia é a celebração do mistério de Cristo na igreja, tudo isso. E o que é o cerimoniário dentro de todo este contexto? Nós vamos pegar o IGMR, isso aqui é vida. O IGMR para o cerimoniário é vida. É um dos livros base do cerimoniário. IGMR, Instrução Geral do Missal Romano. Tem o livro individual, tá? Mas dentro do missal tem também, nas primeiras páginas do missal tem o IGMR, tá? O IGMR a gente encontra, primeiro, tem no missal, nas primeiras páginas, e no site da CNBB também tem, em Livraria Católica também tem, deve estar em promoção. Não precisa comprar agora, espera uma promoção, lá sempre a CNBB está lançando promoção. Esse aqui é edição luxo, tá? Mas tem lá a edição de capa mole, que acho que deve estar R$25, R$30. Esse aqui está 50 para cima. Eu falo, é muito bom. Você entende a estrutura da missa. O IGMR fala isso. Não vai dizer lá agora, o padre levanta a mão, não, mas vai dizer tudo. O que é uma missa com celebração, uma missa com ministro, uma missa sem ministro, com diácono. Não vai ter isso, filho, não se preocupe. Eu posso, no máximo, lá, comprar uns 3 e sortear entre vocês. Só. Não, eu tô brincando. Se eu for dar IGMR para todo mundo, eu tenho mais de 100 para comprar, porque tem um monte de gente querendo. Tem que tomar vergonha na cara e comprar. Tá? Então, assim, vai dizer lá nos números 106 e 107. Aqui. Número 106. Primeiro aqui ele vai falar sobre as funções do povo de Deus na liturgia, tá? Ele vai dizer lá no 106. É conveniente, todo mundo está me escutando bem? Tá, se não tá, grita aí. E se 70% está escutando bem, você não, o problema é com você. É conveniente, ao menos, nas igrejas catedrais e outras igrejas maiores, que haja algum ministro competente ou mestre de cerimônias, a fim de que as ações sagradas sejam devidamente organizadas e exercidas com decoro, ordem e piedade pelos ministros sagrados e pelos fiéis leigos. Usem isso aqui para vocês rezar muitas vezes. Isso, é isso daí. Número 106, anotem para vocês meditar. Qual que é a função do mestre de cerimônia? A fim de que as ações sagradas sejam devidamente organizadas e exercidas com decoro, ordem e piedade pelos ministros sagrados e pelos fiéis leigos. Vai dizer o número 107. As funções litúrgicas, que não são próprias do sacerdote ou do diácono, e dos quais se trata acima, número 100 a 106, podem ser confiadas também pelo pároco ou reitor da igreja a leigos idôneos, e escolhido com bênção litúrgica, ou designação temporária, quanto à função de servir aos sacerdotes junto ao altar, observem-se as normas dadas pelo bispo para a sua diocese. Tá bom? Isso é importante. Funções dadas a leigos e escolhidos com bênção litúrgica, que vocês vão passar na investidura quando vocês forem investidos, tá bom? E ainda vai dizer outro livro importantíssimo para o cerimoniário, o Cerimonial dos Bispos. Não é obrigado a comprar, tá? Não estou obrigando ninguém a comprar o Cerimonial dos Bispos. Tem edição de língua portuguesa no Português de Portugal na internet, tá? O padre aqui não está indicando para ninguém comprar livro, tá? Se um padre da paróquia chegar para mim e falar, você está obrigando os meninos a comprar, todos os membros daquela paróquia eu irei tirar do curso. Isso deixa bem avisado. Tá? Então, não inventem mentira de mim. Tem PDF na internet.
português de Portugal, tá? Número, ó, Cerimonial dos Bispos, número 34 a 38. Eu acho que eu não vou ler tudo. Para que uma celebração, mormente, quando presidida pelo bispo, brilhe pelo decoro, simplicidade e ordem, é preciso um mestre de cerimônias, que a prepare e dirija, em íntima colaboração com o bispo e demais pessoas que têm por ofício coordenar diferentes partes da mesma celebração, sobretudo no aspecto pastoral. O mestre de cerimônia deve ser conhecedor da Sagrada Liturgia, sua história e natureza, suas leis e preceitos, mas deve, ao mesmo tempo, ser versado em matéria pastoral, para saber como deve ser organizada as celebrações, quer no sentido de fomentar a participação frutuosa do povo, quer no de promover o decoro da mesma. Procure que se observem as leis das celebrações sagradas, de acordo com o seu verdadeiro espírito, bem como as legítimas tradições da Igreja, particular que forem de utilidade pastoral. Devem, em tempo oportuno, combinar com os cantores, assistentes, ministros celebrantes, tudo o que cada um tem a fazer e a dizer. Porém, dentro da própria celebração, deve agir com suma discrição. Não fale sem necessidade. Não ocupe o lugar dos diáconos ou dos assistentes, pondo-se ao lado do celebrante. Tudo, numa palavra, execute com piedade, paciência e diligência. O mestre de cerimônia apresenta-se revestido de alva ou veste talar e sobrepeliz. No caso de estar investido na ordem do diácono, pode, dentro da celebração, vestir a dalmática e as restantes vestes próprias da sua ordem. Números 34 e 36. Aqui depois fala do 37 e 38, fala do sacristão. Então, assim, qual que é a nossa função? Nós temos que entender agora, eu quero esclarecer um ponto. Existe, dentro da celebração, um mestre de cerimônia. Tenham bem presente isso. Um mestre de cerimônia. Pode haver mais cerimoniários, mas dentre os cerimoniários, tem um mestre de cerimônia. Claro que na vida cotidiana da paróquia, eu falo aqui na catedral, nós temos, se eu não me engano, 5 ou 6 cerimoniários, e vem muitos outros cerimoniários também da diocese que é convidado a servir, para servir na missa. Mas tem um cerimoniário. É um. A única pessoa que pode ter 2 cerimoniários se chama Papa. É o único que pode ter 2 cerimoniários na mesma celebração. Então, estes cerimoniários irão decidir entre eles quem vai ser o mestre de cerimônia. E aqui cabe, por exemplo, na vida cotidiana, na semana, por exemplo, no domingo comum ou nos domingos sequentes, sem ser solenidades, geralmente tem uma escala de cerimoniário. Então, cada missa tem um cerimoniário. Então, aquele é o mestre de cerimônia da celebração. Às vezes, em missa solene, aí nós vemos amanhã, domingo de Ramos, vigília pascal, missa da ceia do Senhor, Corpus Christi, geralmente tem mais cerimoniário, mas é um cerimoniário, um mestre de cerimônia, dentre aqueles cerimoniários. O que os outros cerimoniários podem fazer na celebração? Auxiliar as outras. Vai ser o cerimoniário da procissão, o cerimoniário da leitura. Quando nós tivemos a dedicação aqui da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, em 2022, eu tinha um cerimoniário para cada coisa. Pasmem, para cada coisa. Eu tinha um cerimoniário da procissão. Eu tinha um cerimoniário que vai cuidar dos diáconos. Eu tinha um cerimoniário que cuidava dos padres. Eu tinha um cerimoniário que cuidava dos padres com celebrantes diretos do bispo. Eu tinha um cerimoniário que cuidava dos bispos, e tinha mais bispos. Daí tinha eu que cuidava do bispo celebrante. Eu tinha um cerimoniário que cuidava de tudo quanto é coisa de contra-regra. Então, ele lá atrás da sacristia, ele organizava as outras equipes. Eu tinha o cerimoniário que cuidava se os carvões estavam sendo acesos, tudo. Então, eu tinha bastante pessoas. Então, por isso que as instruções nesses números que nós lemos, ele vai dizer
precisa organizar com as equipes. Você não está sozinho, você tem que entender isso. Mas, claro, que, por exemplo, a missa da dedicação da catedral, eu e o padre Tiago, que foi o meu segundo cerimoniário, nós demoramos 8 meses para preparar a celebração. Em organizar, em reuniões, e estudo, e desmiuçar o rito, espaço, encontro, tudo, para poder sair bem. Vanessa? Então, eu tenho uma dúvida, assim, é algo Pode que ser a eu dúvida de outras pessoas. já percebi já nas missas que eu vou servir, né? É que quando tem cerimoniários meninos e meninas, geralmente é só o menino que vai de mestre. Não pode ser as meninas, é isso? Não existe uma determinação que tem que ser um ou outro, isso vai do acordo entre vocês. Eu conheço paróquias que têm cerimoniárias meninas, e quando tem menina, ela serve como mestre, eu já vi. E serve muito bem, mas daí isso vai de um acordo entre a equipe ali. Mas, por exemplo, se tiver os dois, tiver um piá e uma menina lá, aí a menina, ela pode, se decidirem que ela vai de mestre, ela pode servir de mestre? Pode, se os dois chegaram num acordo, aí eu falo. Se eu que estou na escala, por exemplo, ou é você, menina, que está na escala como cerimoniário da missa, chega um outro cerimoniário menino, você está na escala, você consequentemente é o mestre da cerimônia. Pronto. Não, mas aí nós vamos fazer, ele vai ter mais cerimoniários da paróquia ali, e daí nós vamos dizer, não, quem que vai ser? Isso tem que ser decidido antes, porque não pode chegar e estar perdido no dia. Então, não, eu vou ser o cerimoniário. Isso eu falo em missas grandes, em missas cotidianas, não. Não. Aí, se tem mais, daí vocês decidem entre si quem vai ser. Mas tem que ter, porque é ele que daí ele vai ajudar o sacerdote, né? O mestre de cerimônia é quem está do lado do padre ou do bispo, para isso, porque ele vai dar essa... Ana? Sim, entendi. Obrigada. Mas é um diálogo entre vocês, tá? Não existe uma regra que diz, não, tem que ser o menino. Não. É um acordo entre vocês. Ana? Aqui na paróquia, eu sou cerimoniária já formada, então aqui na paróquia a gente faz escala, então nas missas solenes cada um tem escala, então não é que seja uma coisa só dos meninos, né, só os meninos vão cerimoniar, então é mesmo vai de escala, então pode ser que uma missa seja eu que estou cerimoniando, né, como primeira cerimoniária, ou tem outros, né, isso vai de escala, então não é uma coisa que seja obrigatória ser só os meninos. Muitas vezes acontece como a gente é novo ainda, né, ter as meninas, a minha formação foi a primeira aberta para as meninas, né, eu sou a primeira turma de meninas que foram abertas, então é novo, então muitas meninas ficam ali acanhadas e às vezes não escolhem estar cerimoniando, deixando os cerimoniários mais velhos ser o mestre de cerimônia da missa, então vai mesmo de paróquia para paróquia e de ali do grupo mesmo se decidir quem que vai cerimoniar. Então, assim, aí tem escala, claro que vocês têm que entender que vocês não, os cerimoniários é um grupo à parte da Pastoral dos Servidores do Altar, não, eles são juntos. Então, assim, tem que estar em comunhão com os coroinhos e servidores do altar. Claro que o número de cerimoniários da paróquia e de coroinhas e acólitos é muito díspares, é muito dispareio. Então, assim, você vai acabar em mais missa do que os vários coroinha. Então, você acaba criando afinidade. Então, dentro dessa escala, você pode, olha, fulano, passa lá na escala geral dos coroinha acólitos, fulano, tal dia é o cerimoniário tal. Então, ela já inclui na escala dos coroinha quem é o cerimoniário do dia. Porque também, daí, se tem alguma coisa, os coordenadores já sabem para quem recorrer. Porque já tem esse intuito, na diocese já tem essa cultura, que é o cerimoniário que ajuda a preparar a celebração. Então, naturalmente, eles vêm. Aqui, naturalmente, os ministros, os coordenadores que fala da catedral, vêm para o cerimoniário. Naturalmente, quem que é o cerimoniário hoje? É fulano, então eles já vão lá. Então, tudo é passado por ele. Por quê? Para ele saber o que vai acontecer, ou para ele entender o que vai acontecer, ou ajudar alguma coisa, para ele poder passar para o padre. Porque às vezes você vai estar lá do lado do padre na celebração, e o padre vai falar assim, o que vai acontecer agora? Por que essa menina está entrando aí com esse negócio agora? Daí você vai, não, padre, é isso, isso e isso. Às vezes, numa celebração mais solene, o padre, o que eu faço agora?
um padre um dia numa celebração, quando da Vigília Pascal, eu falei, padre, vamos fazer isso, isso, aquilo. Ele falou, se você me instruir tudo que eu tenho que fazer, eu faço. Então eu fui lá, aprendi o rito, para que a gente pudesse fazer tudo que estava no rito. E a gente fez. Então, assim, é a partir disso. Fábio, você quer falar alguma coisa? Sim, eu só rapidinho. Sobre essa questão de quando tem mais de um, eu recordei agora quando a gente foi cerimoniário lá atrás há um tempinho, e nós estávamos sempre em 4, né? Que é 4 não, em 5, na verdade, e entre nós a gente sempre conversava. Então, assim, a gente ia na missa, todo mundo junto, né? A gente quase estava dormindo na igreja na época, na catedral, e uma vez era o padre Gabriel, eu ia falar o Gabriel, uma vez era o padre Gabriel, outra vez era o Reginaldo, o Jonathan, eu. Então, essa conversa entre os cerimoniários é bem importante, né? Hoje, aqui na paróquia, agora vão se formar, vão se investir 5, né? Então, mas até então a gente tinha 3. Cada um assumiu, entre aspas, uma missa. Então, a missa das 8, o padre já sabe que o cerimoniário sou eu, é o Flávio. Das 10, era o Diego. E das 6, o Fernando. Então, já ficava mais fácil para conversar. Até a Ana, quando veio para cá, às vezes ela precisava de, 8 horas apareceu aqui um batizado que ia esquecer, enfim, deu algum BO, ela já mandava direto para o cerimoniário que estava. E a outra coisa, padre, só para o senhor comentar que na instrução geral e no cerimonial dos bispos, cita lá muitas vezes o ministro, né? Só falar que aquele ministro que está ali não é o ministro da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia, né? Só para a hora que o pessoal for ler, não se confundir nessa questão. Só um detalhe. No missal, na nova edição do ano passado, 2022, quer dizer, terceira edição típica portuguesa, tem algumas notas sobre o que é o ministro. Então, geralmente aparecem umas notas na rodapé, especificando que ministro está dizendo, mas é algumas coisas, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Vocês vão fazer parte dentro de um corpo litúrgico. E esse corpo já trabalha em harmonia, então precisa ser instruído. Então já tem isso, então eu tenho que trabalhar em equipe. Então, assim, um dos fatores que vocês têm que saber trabalhar é em equipe, junto com a pastoral dos servidores do altar, pastoral do canto, pastoral litúrgica, tudo, pastoral catequético, agora tem os ritos de iniciação, então de entrega, então tem que ser toda essa comunhão, tá? Então, que vocês vão entrar no corpo para trabalhar junto, não para ser um câncer. Tá? O câncer é aquilo que está ali inútil, atrapalhando, que tem que ser arrancado. Não, mas para somar. Então, é isso que eu quero que vocês somem com a pastoral litúrgica. E assim, agora, claro, eu não vou mais me alongar tanto assim, então, o cerimoniário tem essa missão de ajudar a fazer com que a liturgia ocorra com decoro. Com decoro, com harmonia, com piedade. Às vezes ele vai ali resolver um conflito, vai encontrar uma solução, às vezes um ministro está brigando com o pessoal da liturgia, porque tem que ser assim, porque não. O cerimoniário com piedade, ele vai, olha, eu acho que vamos ver assim, né? Ele vai ter outro ponto de vista. Então, ele vai servir para isso. Então, por isso tem esse aspecto pastoral. Agora tem isso, olha, padre, chegou aqui a senhorinha foi quem doou o terreno da comunidade, aqui está fazendo 100 anos e está na missa. A gente pode dar uma bênção, o senhor pode dar uma bênção, eu queria tanto uma bênção do senhor no final da missa, cantar um parabéns, não fica legal, mas tá bom, se o padre quiser, mas o senhor não pode dar uma bênção, daí vai lá, todo esse cuidado, esse milindre, essa delicadeza dentro da celebração, para não excluir também o aspecto pastoral, sem deixar de lado a liturgia, o aspecto teológico. Roger? Aqui vale a pena eu citar uma coisa importante. Eu fui uma vez cerimoniar numa missa com o Dom Sérgio, numa paróquia, aqui na nossa diocese, onde não tem realidade cerimoniária, né? Não tinha e não tem ainda. E os ministros, assim, eles não tinham ideia de quem era um cerimoniário, né? Então eu cheguei lá, a pedido do padre, né? Cheguei lá, o padre já tinha me enviado a missa certinho, como o bispo era missa de crisma, né? Já veio tudo pronto, e eu cheguei lá, conversei com os ministros e tal, e de início houve uma grande resistência da parte dos ministros, né? Eles achavam, não tinham ideia de quem eu era, tudo. Mas enfim, eu assim fui dialogando com eles ali,
Algumas coisas eu vi que eles tiveram muita dificuldade de ceder, e de fato não cederam. E assim, eles tomaram algumas decisões próprias ali, e na hora da missa deu muita confusão, né? Inclusive, o padre depois acabou chamando a atenção deles, e depois eles vieram e pediram desculpa e tal. Mas a gente tem que ter, muitas vezes, o jogo de cintura e entender que, às vezes, tem determinados lugares, né, que é totalmente desconhecido a ação do cerimoniário, né? E não simplesmente por ser desconhecido, às vezes tem pessoas que realmente são, né, como o próprio padre disse aquele dia para mim, né, em particular, falou assim, aqui nós temos realidade de ministro que quer mandar mais que o padre. Então, né, é um exemplo de uma situação que pode vir a acontecer, e a gente tem que ter muita docilidade, paciência, né, em momento nenhum me alterei com a pessoa e tudo, né, falei, olha, a gente tem, né, tem uma organização que tem que cumprir dentro do espaço celebrativo, dentro da missa, e assim por diante, né. Então, são coisas que podem acontecer, e o cerimoniário ele tem que estar atento para, né, não, ao mesmo tempo, fazer o que tem que ser feito, mas agir com o senso pastoral, né, como o padre ali está salientando, né. Então, é importante esse equilíbrio, né, no dia a dia. O Roger é o nosso coordenador diocesano dos servidores do altar da diocese, tá bom? Então, obrigado, Roger, pela sua colaboração. Isso aconteceu muito, que acontece ainda. E nós tivemos muita experiência de alguns cerimoniários que não foram para somar, mas para diminuir a paróquia e a comunidade, e daí foi gerando alguns conflitos e algumas resistências. Nós vamos ir sanando essas feridas com o tempo. Mas, jovens, é isso, mais ou menos, o que é o ser o cerimoniário. Claro que tudo isso nós vamos aprendendo ao longo da formação, tá bom? Nós vamos aprendendo o que é, como servir, como preparar. Claro que vocês não vão sair daqui expert, é na experiência que vocês vão aprender mais. Mas aquelas noções básicas. Então, assim, aqui nós vamos ver na formação. Os livros. Então, aqui, Missal Romano, Instrução Geral do Missal Romano, lecionários, Pontifical Romano, Cerimonial dos Bispos, Diretório de Liturgia. Então, isso nós vamos ver muito, isso é o instrumento de trabalho nosso, porque é a partir disso que nós vamos montando as celebrações, até mesmo o presbiteral. Então, o que tem um presbiteral? O presbiteral tem os sacramentos, que o padre pode celebrar. Aí eu preciso entender quais sacramentos o padre pode celebrar. Aí eu tenho o pontifical romano, que são as missas que o bispo celebra. Eu tenho o lecionário do ano A, o lecionário ano B, ano C, ano ímpar, ano par. A gente vai aprender, vocês têm que saber isso. É importante, isso é essencial saber. Nós temos o lecionário ferial. Eu preciso preparar para a minha paróquia a posse do novo pároco. Onde eu vou procurar? Qual que é a missa? Que missa? Então, eu vou aprender tudo isso aqui. Eu tenho que saber o que é a tabela de precedência. Qual que é a missa precede qual missa? Qual que é a missa que pode substituir outra missa? Eu vou saber diferença de solenidade, festa, memória e comum. Então, tem tudo isso dentro da liturgia. Aí, a cada um desses itens tem um diferencial. Eu preciso saber, cor litúrgica, qual que é a diferença da cor litúrgica? Se eu vou celebrar um mártir, que cor litúrgica que é? Se eu vou celebrar a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo, eu vou celebrar a solenidade de Pentecostes, Casa de São Pedro, Domingo de Ramos. Então, assim, cada um tem seu tempo litúrgico. Claro que, se a gente for olhar, por exemplo, tem esse livrinho chamado Toda a Sacristia Devia Ter Aberto no Dia, aqui na Catedral nós temos, chamado Diretório de Liturgia, que é a CNBB que lança todo ano, em cada ano, que aqui tem o que tem em cada dia da missa. Eu sei qual que é a cor, qual que é a liturgia que vai celebrar. Mas tem algumas liturgias, por exemplo, da Semana Santa, que nós vamos viver agora, que é o Tríduo Pascal, que tem que ser preparado antes. Na semana não dá, tem que ser preparado antes. Exige uma preparação técnica para isso. Então, é a partir destes pontos que a gente vai ir aprendendo nessa formação. E, assim, é muito tranquilo. Eu falava com a coordenação diocesana que eu parto do princípio
da minha experiência como cerimoniário, desde a minha formação. Então, assim, o que eu fui vivendo na prática, o que eu fui aprendendo, o que eu tive dificuldade. Então, nosso intuito é fazer com que vocês sejam melhores do que a gente, no sentido aqui, que tenham mais facilidade para aprender mais, para viver mais, para que tenha uma celebração mais bonita. Nosso intuito é fazer com que a celebração seja mais bonita. Não por nós, mas nela mesma, fazer com que ela brilhe por conta, ela já é bonita por conta. Mas, às vezes, nós temos que dar uma empurradinha ali, tirar um paninho ou outro, para deixar que o brilho dela saia. E aí, a função do cerimoniário. E aí, a função também, cara jovem, de vocês estudarem, de vocês se dedicarem. Uma das coisas muito importantes para o cerimoniário é aprender as partes da missa. Tá? Porque, para mim, existem dois tipos de pessoas que não sabem. Eu falo isso para meus coordenadores e para os meus coroinha, o acólito. Aquele que sabe que quer aprender. Então, assim, isso depende de vocês. O que vocês querem? Vocês querem aprender? Se querem aprender, a gente vai mostrar o caminho. Mas precisa também do esforço de vocês, da dedicação, para celebrar bem. A liturgia, quando a gente começa a entender o sentido dela espiritual, nós celebramos muito bem. E a liturgia nos enche. Alguma pergunta até aqui? Não? Ana Beatriz? Nada, padre. Alguém não está adicionado no grupo? Eu ainda Manda não. lá no... Eu acho que você mandou mensagem para mim, né? Eu acho que foi o Christian que mandou, mas qualquer coisa ele manda meu contato pra você. Eu respondi ele mandar. Eu mandei o link para o Christian lá de Andreoli. Ele me pediu, eu falei para falar contigo. Tá Então, bom, assim, se mais alguém não tiver adicionado no grupo, manda mensagem ali no Tá. chat que eu já passo o meu contato. A formação para hoje é isso. É só para a gente se conhecer. Agora, eu quero fazer uma pergunta. A nossa próxima formação pode ficar para o mês de final de abril, como vocês querem? O que é melhor para vocês? Ela vai colocar lá no grupo, né? Eu penso no final do mês. Tá? No final do mês não será eu que vai dar a formação, mas pode ser. Nós vamos ver lá no grupo, tá bom? Essa questão da próxima formação. Então, a nossa ideia é isso. Conversava com o Roger, com a Ana e com a coordenação, para que vocês possam aprender bem também na prática da paróquia, da convivência, tá? Mas vão já se inteirando, vão aprendendo, vão se envolvendo com a equipe de liturgia, com a equipe de coroinhas, alguns já são envolvidos, outros nem tanto, então vão aprendendo isso, para vocês estarem inteirados, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Não? Tá bom. Então, só recordando que... Padre, Oi. desculpa, eu ainda não fiz a inscrição, a ficha de inscrição. Só que tô preenchendo ela agora. Daí eu mando diretamente pro senhor. Não, ela tem que ser assinada pelo pároco. Isso, depois que tiver assinado, daí eu mando diretamente. Manda para mim ou para Ana, tanto faz. Beleza. De qualquer Beleza. forma, vai seguir nas minhas mãos. Tá bom. Então, assim, nós vamos ver lá no grupo duas questões. Se vai fazer só uma formação por mês, ou vocês querem mais. A prática, daí nós vamos organizar por decanato, tá? Mas eu acredito que a gente pode fazer uma por mês, que vocês... E também eu gostaria que vocês também, por decanato, se reunissem, a gente fazer uma vez por mês, vocês se reunissem, ou por paróquia, nossa paróquia tem 6 meninos. Eu sei que tem uma paróquia que tem uns 4, 5, 6. A gente vai se reunir, hoje tem formação daqui 15 dias, nós vamos se reunir para a gente estudar, para a gente rever o que a gente anotou, para a gente buscar conhecer um pouco mais a liturgia. Eu queria que vocês fizessem isso também, para que seja mais frutuoso. Daí isso pode fazer por paróquia, se a paróquia tem mais membros, e se a paróquia às vezes tem 1 ou 2, pode ver com outra paróquia e se reunirem junto. Pode ser assim? Pode, né? Vocês são bons. Tem que se dedicar um pouquinho. Eu sei que muitos têm seus afazeres, então, assim, quantos encontros a gente planeja ter? Roger? Essa daí que o senhor colocou, isso é muito importante.
uma das características do cerimoniário é a continuidade do estudo, né? Isso é muito importante, a gente estar sempre se atualizando no aspecto litúrgico, porque ele é muito abrangente, né? Evidentemente que na formação a gente não vai conseguir abranger 100% do que é o aspecto litúrgico, a estrutura, enfim, né? Quem abre ali o missal, você consegue perceber no missal romano, né, na instrução geral do missal romano, as várias nuances que existem ali. Então, por isso que esse estudo mais no sentido autônomo, ele é muito importante, né? A gente não ficar somente com aquilo que a gente recebe aqui, mas a gente sempre ir estudando. Nós vamos colocar, né, os vários documentos sobre liturgia que existem na igreja. O Sacrosanto Concílio é um dos documentos que a gente vai falar, e ele é muito importante para a gente entender assim a liturgia por dentro, né? O que ela de fato ela é no seu sentido sobrenatural também, né? Não só no sentido visível, mas no sentido também sobrenatural. Então, assim, o cerimoniário ele precisa sempre ser, né, uma pessoa constantemente de estudo, né? Buscar, cavar, porque documentos eles são realmente assim um pouquinho mais chatinho para estudar, mas é importante. Importante a gente criando Então, esse assim, hábito constante, né? Então, Rogério, se não me engano, vai ser 6 ou 7 encontros. Isso já com os teóricos, práticos, né? Se eu não me engano, vai ficar 7, que vai abrir mais uma teórica. Eu pedi para abrir mais um teórico, uma né? teórica não, uma prática, né? Uma prática. Ficou Teóricos são, acho que 4 encontros, né? 4, claro, hoje é um pouquinho mais curto, porque é mais essa ambientação, esse diálogo, esse conhecer, para a gente dar o start à formação, mas depois os outros vai se alongar, às vezes, depende do tema, vai se abranger mais, tá? Mas daí, por exemplo, aquilo que a gente passa aqui é para vocês aperfeiçoarem estudando. Por exemplo, o primeiro livro, o documento vocês têm que ler é esse aqui, ó, Sacrosanto Concílio. Se reúnam a cada 15 dias, num grupinho de 2 horas por cada 15 dias, para começar a ler esse documento. Depois, Instrução Geral do Missal Romano. Isso aqui você encontra na internet, Sacrosanto Concílio, tem no site do Vaticano. Tem até nos outros sites, tem uns comentados. Então, para vocês ir lendo, eu quero que vocês lembrem que nós limos no Cerimonial dos Bispos, Instrução Geral do Missal Romano. O cerimoniário é um perfeito conhecedor da liturgia. Então, ele precisa conhecer também isso. Certo? Então, assim, tanto na Instrução Geral do Missal Romano, como no Sacrosanto Concílio, nas notas de rodapé, sempre vai acabar levando a outros documentos, né? Isso é uma característica própria de um documento da igreja, sim, como é o magistério, não é feito somente de um documento, é feito de vários documentos, né? E às vezes documentos muito antigos. Então, sempre nas notas de rodapé vai ter lá algumas siglas que vão estar indicando outros documentos, né? Isso também favorece a abrangência também do conhecimento. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Queria só dar fazer um pedido, na verdade, se vocês puderem compartilhar, o Roger, a Ana, com a gente, esses livros que o padre citou, já para a gente poder ir indo, ou alguns links, algo assim, para a gente ir adaptando esse estudo, né? Uhum. Então, assim, assim, de cara, assim, que eu gostaria muito que vocês começassem a estudar e ler no cronograma de estudo de vocês, Instrução Geral do Missal Romano e Sacrosanto Concílio. Tá? Sacrosanto Concílio são 21 páginas, eu acho. E Instrução Geral do Missal Romano, esse que eu tenho, ele tem Instrução Geral do Lecionário também, que também, se quiserem ler, pode ler também, tem os dois juntos. Então, é muito bom que vocês leiam, porque daí vocês vão conhecer. Vocês vão, mas vamos fazer isso? Não, olha, a norma orienta isso. Então, vocês vão se conhecendo. Depois eu vou partir para as partes do missal. Então, isso vocês vão vivendo, tá? Ana? Além, né, de estar estudando esses livros, é muito bom que vocês peguem ali durante a semana, caso a paróquia de vocês não tenha missa durante a semana, ou até mesmo se reunir, né, entre o grupo de vocês, e pegar o missal romano também, né, para se debruçar a ler e entender ali, já estudando sobre, apesar que a gente vai ter, né, formações sobre ele,
mas já é bom vocês estarem já estudando ele, porque é um dos livros que a gente mais usa e é um que a gente precisa saber de cor e salteado tudo. É muito, quer ver? Deixa eu ver se é... Eu vou mandar isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Teve um amigo meu, uns contatos por aí, que me mandou o missal de novo em PDF. Eu vou mandar para vocês lá. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver se eu mandei o certo. E é estudar. Não precisa ter medo. E às vezes não precisa ter medo. Surgiu dúvida, é isso aqui mesmo. É que eu tenho uma versão em... Eu tenho uma versão em italiano, eu fiquei com medo de ter mandado ela. Mandei lá para vocês, no grupo. Que vai ser algo muito útil para vocês estar indo. Tá bom? Estudar. Tem que pegar ali o rito. O que é as partes da missa, o ordinário da missa. Então, leiam o ordinário da missa. O que é o ordinário da missa? Se a gente pegar o missal romano e abrir aproximadamente no meio, assim, não no meio, meio exato, existe ali ordinário da missa. Ordinário da missa. Leiam todas essas rubricas. É tudo que tem de vermelho. Leiam os textos, leiam as rubricas, daí vocês vão entender o que o padre faz, que ali está instruído mais ou menos o que o padre faz. Daí tem lá a parte do rito da comunhão, que está mais para o meio do missal, aí vocês vão aprendendo mais ou menos o que o padre vai fazendo, tá bom? É isso, o cerimoniário lê junto com o padre, e ajuda ele a preparar a Santa Missa, tá bom? Chega, né? Vamos rezar? Mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Só dizendo ali, o senhor falou das rubricas, aquilo que está em vermelho. O missal, ele é escrito em vermelho e preto. Nós, cerimoniários, quase que a gente tem que ler mais o que está em vermelho do que preto, né? Porque o que está em vermelho é como deve ser feito, né? E o que está em preto é o que deve ser ali rezado pelo padre, né? Então, faça o que está em vermelho e lê o que está em preto. Se a gente pegar o Pontifical Romano, por exemplo, ele tem partes que ele está inteiramente quase em vermelho, que é as instruções de o que fazer. O presbiteral também, o presbiteral está no carro. Ele tem tudo quase em vermelho. Então, assim, sempre a máxima é lê-se o que está em preto, faz o que está em vermelho. Giane? Eu sou acólita, né? Eu fui servir numa missa com um padre, que aqui na nossa paróquia a gente não tem cerimoniário ainda. Aí eu fui servir numa missa com o padre e ele pediu para mim fazer as partes de cerimoniário. Estava perdida? Estava. Mas o Christian estava na missa e daí lá de baixo ele me ajudou com os sinais. E aí deu tudo certo. Oi? É assim. Só que daí durante a missa, olhando para o missal, eu vi que tinha essas partes vermelhas no missal e tudo. E aí a gente consegue se achar por ali, porque tipo, fica fácil também. E aí, no final da missa, eu já estava nem olhando mais para ele, já conseguia me achar por ali mesmo. Mas foi perrengue no começo, porque daí o padre olhou para mim e falou: "Você me ajuda?" Eu ajudo, mas tipo, não sabia. Deu ali para o Christian, ele me ajudou, mas aí no final deu tudo certo. Mas é assim que a gente aprende. E é assim que a gente vai aprendendo. Tem que ter a vontade de aprender, de querer aprender. Tá bom? Vamos rezar? Todos aí? Lembrando que nós temos agora a missa às 6h30 da investidura dos novos cerimoniários, tá bom? E lembrando que missa de domingo de Ramos é missa de preceito, tá? Então, vamos para a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, de São Tarcísio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, gente. Graças a Deus.
Obrigado. Obrigado. Tá, nós vamos lançar lá no grupo também